Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continua: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeada na terra é a menor de todas as sementes. Quando é semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos por um instante a ajuda do Espírito Santo. Ele, o intérprete das Escrituras, possa vir em nosso auxílio neste momento de pregação e compreensão desta mesma palavra. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 11º domingo do tempo comum, e estamos inseridos nesta caminhada de Jesus, principalmente durante a sua vida pública. Quem participou da missa no domingo passado, ouvia no Evangelho o embate que Jesus teve, em primeiro lugar, com a sua família e depois com as autoridades religiosas, que o acusaram, dizendo que o poder dele e a força que habitava nele para que ele agisse não era de Deus, mas era de Beelzebu. E todo este ambiente de hostilidade trazia para Jesus um desafio, principalmente no anúncio da sua palavra. E partindo desta realidade que nós meditávamos no domingo passado,
vamos agora continuar no capítulo 4, percebendo qual era a forma que Jesus encontrava para esta sua ação. E o evangelho de hoje nos apresenta duas parábolas. Se nós prestarmos atenção nos dois últimos versículos, que nos disse: Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Então, com os discípulos, Jesus poderia falar às claras, mas com a multidão e as autoridades religiosas, Jesus falava em parábolas. E aí poderíamos fazer uma primeira pergunta: por que esta conduta de Jesus persistia? Uai, padre, por que Jesus não poderia falar às claras para todos? Aqui vem a pedagogia divina, porque na nossa relação com Deus precisa existir um princípio que se chama liberdade. A partir do momento que cada homem, que cada mulher abrem os seus ouvidos para acolher a palavra, esta palavra cai como uma semente na terra fértil do nosso coração e produz muitos frutos, e nós somos capazes de fazermos uma adesão. E entre a multidão e as autoridades religiosas havia hostilidade, incredulidade, desconfiança, e a parábola era uma forma pedagógica de estimular a decisão daquelas pessoas que ainda não acreditavam, para que elas tomassem uma decisão, e esta decisão passa pela conversão, pela mudança de mentalidade, pela mudança de atitude que nos pede uma adesão, porque como a parábola era uma história, ela pede dos ouvintes um esforço de interpretação para entender aonde que essa história vai chegar, qual é a sua finalidade, e interpelando a inteligência, a vontade e a liberdade, provoca o ouvinte a aderir à palavra anunciada. Gente, olha o amor de Deus para conosco, olha o cuidado dele para chegar até nós, para nos falar das coisas de Deus, sempre dependendo da nossa liberdade. E era por isso que Jesus falava com os discípulos às claras, porque os discípulos já tinham feito uma decisão, já tinham escolhido por Jesus, já se tornaram seus discípulos, porém a multidão e as autoridades religiosas ainda não. Por isso Jesus precisava contar-lhes uma parábola. E agora vamos ver quais são estas parábolas que estão contidas no evangelho de hoje. Então, se você tiver com a sua Bíblia, com o texto bíblico aí com você, versículo 26. Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. Na dinâmica parabólica, era necessário utilizar de elementos
do cotidiano do povo. E como grande parte da população de Israel trabalhava com a agricultura, contar-lhes parábolas que falam de sementes, de semeadura e de plantação, seria algo interessante, porque chamaria a atenção de quem estava à sua volta. E não só chamava a atenção, mas também era algo do cotidiano, da convivência, da ação deles. Logo eles entendiam o que Jesus estava falando. Esta estratégia, este recurso de linguagem precisava fazer isso, capturar a atenção de quem estava à sua volta. E aí Jesus já nos apresenta a temática. O reino de Deus é como uma semente plantada na terra. Então, do que Jesus queria falar sobre o reino dos céus? E falar sobre o reino dos céus, que é uma realidade tão complexa, tão profunda, tão completa, exigia de Jesus uma metodologia que fosse acessível aos ouvintes. Por isso a parábola também. E a semente colocada na terra depende de dois movimentos. O primeiro movimento é o do trabalhador, o do agricultor, que prepara a terra, que aduba, que cultiva e que coloca a semente. Primeiro movimento. Mas o segundo movimento não depende de quem planta, mas depende da força da semente e da força da terra na qual ela foi plantada. E por que Jesus nos provoca com esta parábola? Porque aqui vem dois conceitos muito atuais para o nosso tempo: confiança e esperança. Depois que o agricultor coloca a semente na terra, o que ele precisa fazer? Confiar na força da terra e confiar na força da semente. Porque germinar, brotar, crescer e produzir frutos não depende do agricultor. Então ele precisa confiar. E depois, uma segunda característica: este processo, ele não é mágico, ele não é automático. Colocou a semente hoje, amanhã ela já está grande produzindo frutos. Não, é necessário um tempo que vá possibilitando a semente cumprir as suas etapas. Primeiro é o germinar, o brotar, o crescer, o florescer e o frutificar. Só aqui 5 passos da pedagogia do crescimento da semente. E aonde que Jesus queria chegar com esta parábola? Numa provocação que nos possibilita compreender estas duas virtudes para o tempo da pandemia: confiança e esperança. Vamos repetir essas duas palavras? Confiança e esperança. Do que nós precisamos para esse tempo tão difícil? Confiança e esperança. O evangelho é atual, gente? Muito. Dialoga com as realidades que estamos vivendo? Sim. Entender que o reino de Deus está acontecendo, que a sua ação é continuada, e que esta semente foi plantada em nosso meio. É o próprio Cristo que estabelece e que concretiza o reino de Deus no nosso meio.
mas de maneira simples, sutil, mas que vai crescendo e com uma força como é a da semente, é capaz de produzir muitos frutos e frutos para a vida eterna. Mas por que um tempo como esse nos assola e nos maltrata tanto? Porque nós estamos perdendo a capacidade de colocarmos a nossa confiança em Deus. Porque colocamos a nossa confiança em nós. E a partir do momento que lidamos com realidades que vão além das nossas forças, aí nós afundamos no fundo do buraco. E a palavra de Deus vem nos dizendo, mesmo em meio a uma pandemia, a um contexto tão desafiador, o reino de Deus está acontecendo, Ele está aí, Ele está presente, Ele está agindo, mesmo que seja de maneira simples, sutil, discreto. Mas a certeza da fé nos possibilita uma confiança que vai além daquilo que os nossos olhos são capazes de ver. E a confiança pede de nós um olhar de fé. Não desesperarmos em meio à escuridão que nos assombra, que nos maltrata, mas de permitirmos com que uma visão mais ampla perpasse esta neblina e seja capaz de ver o sol que brilha e que ninguém terá o poder de conter a sua luz. Confiança. Mas enquanto as coisas não melhoram, não chegam aonde precisam chegar, o que é que nós precisamos? De esperança. E a esperança é a virtude de saber esperar. E o nosso mundo tecnológico tem nos doutrinado. Há uma movimentação em todos os aspectos que desperta em nós a ansiedade, que joga na nossa corrente sanguínea a adrenalina, e nós já queremos tudo para hoje e para agora do nosso jeito. E perdendo a capacidade de esperar, consequentemente nós também vamos perdendo a esperança. E hoje esta palavra precisa nos provocar de tal forma, para que a nossa confiança em Deus nos ensine a esperar quando as coisas não acontecem no momento que nós acharíamos que elas deveriam acontecer. Esta esperança precisa trazer calma aos nossos corações, para nós fazermos a cada dia este exercício e já não permitirmos mais que sejamos reféns do movimento, da adrenalina, do superacúmulo de atividades que nos roubam a paz. E eu gosto muito de uma frase de Santo Inácio de Loyola, que vai nos dizer o seguinte: haja como se tudo dependesse de ti, mas sabendo que tudo depende de Deus. Age como se tudo dependesse de ti, mas sabendo que tudo depende de Deus. Por que esta frase de Santo Inácio vem ao encontro do Evangelho? Porque a nossa parte ninguém faz, nem Deus. Ele depende da nossa liberdade, da nossa adesão.
Mas a partir do momento que aderimos, nos comprometemos em fazermos o que compete a nós, mas sabemos que nós não faremos tudo, que a nossa parte é muito importante, que ninguém faz no nosso lugar, mas o olhar da fé, da confiança e da esperança nos leva a crer que Deus faz tudo por nós. Como o agricultor precisa colocar a semente, cultivar a terra, mas crendo que a graça e a força que habita na semente para crescer e produzir frutos não depende do agricultor. Então, o ensinamento da primeira parábola: aprender a confiar e aprender a esperar. Depois, Jesus nos conta uma segunda parábola. Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábolas usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Mais uma vez, utiliza a metáfora da semente. Só que agora ele especifica que tipo de semente na segunda parábola. A semente do grão de mostarda. Eu não sei se vocês já viram uma semente de grão de mostarda, mas ela é semelhante a um grão de sal. Então vocês imaginam? É uma semente do tamanho de um grão de sal. Então ela é muito pequena. Mas aqui existe um contraste, porque a semente tão pequenininha é capaz de produzir o quê? Uma árvore robusta, muito grande, que os seus galhos se estendem de tal forma que os pássaros vêm e são capazes de fazer os seus ninhos, a sua morada. E por que esse contraste é importante? Para que nós entendamos o tema da catequese de Jesus, o reino de Deus. Porque muitos, olhando para a pandemia, dizem assim: mas onde está Deus, Padre? Tanta gente morrendo, tantas famílias sofrendo. O que Deus está fazendo? Parece que aos nossos olhos tudo já está perdido. Parece que o mal venceu e agora nós vamos nos tornar como que prejudicados por tudo isso. Será que Deus não se comove com a nossa dor? Será que Deus não está fazendo nada? Um tipo de pensamento pessimista. Estas provocações que vem à nossa mente, o nosso coração, que nos leva a esse tipo de pensamento, por falta de esperança e por falta de confiança. Mas o reino de Deus está aqui, está no nosso meio e está agindo, mesmo que de maneira tão sutil como um grão de mostarda. Porém, possui em si uma força que vai além de toda e qualquer estrutura que pode nos prejudicar, que pode nos maltratar, que pode nos assolar. Porque é na debilidade
da semente que está à sua força, e é o romper-se da semente que consiste o seu poder. É quase que algo contraditório aos nossos olhos. E isso também vem ao nosso encontro de maneira pessoal, porque eu acabei de dizer que a debilidade é a força da semente, e cada um de nós temos as nossas debilidades, e na maioria das vezes nós não gostamos das nossas debilidades, nós tendemos a escondê-las, negá-las, dizer que elas não existem em nós. Mas enquanto não somos capazes de reconciliarmos com a nossa debilidade, de repente não encontraremos a força que habita em nós através delas também. E esta é uma provocação que nós devemos ter coragem de fazer a cada um de nós, porque pode ser que na minha debilidade é que eu vou dar a oportunidade para que Deus haja na minha vida. De repente é no reconhecimento, na aceitação e na acolhida desta debilidade que eu vou permitir com que a força de Deus habite em mim. E é nesse romper-se da debilidade que transcende e que vai além, que nós também podemos experimentar o poder de Deus que age em nós. Por isso que o Evangelho de Deus nos fala hoje da semente. Por isso Jesus nos conta estas duas parábolas. O reino de Deus, humanamente pequeno, mas por meio dele irrompe a força de Cristo e transforma aquilo que é aparentemente pequeno em grande. Vamos olhar para Jesus. Deus, que se encarnou no seio de uma pobre jovem lá do interior da Galileia, que fez parte de uma família pobre de carpinteiro, que foi crescendo de maneira natural, como nós também crescemos no desenvolvimento humano, mas que nesta condição divina e humana, estabelece o reino de Deus em nosso meio. As autoridades religiosas zombavam dele, Evangelho de domingo passado, até mesmo os próprios parentes diziam: vamos segurá-lo e levá-lo para casa porque ele está ficando louco. Não era compreendido. Depois, a forma como ele falava, como ele agia, este reino de Deus que ele manifestava, curando os doentes, libertando os endemoniados, fazendo andar os paralíticos, resultaram na sua condenação, porque o reino de Deus incomoda. Aonde o reino de Deus se estabelece, há incômodo. E às vezes a gente tem uma doce ilusão da fé, da vivência na caminhada da igreja, como que precisa ser tudo maravilhoso. E quantos de nós somos envolvidos por esta ideia, dizendo: agora eu vou viver a fé, agora eu vou seguir a Deus, para que todos os meus problemas sejam resolvidos. E de repente, quando você começa a viver a sua fé com intensidade, aí é que os problemas aumentam mais do que já estavam, e a gente fica com a cabeça em parafuso. Uai, padre, eu vim para cá buscando a solução e parece que agora eu estou com mais problema ainda. Com Jesus não foi diferente. E esta sua pequenez, esta sua fragilidade, que assumiu a nossa humanidade,
chegou ao ápice da entrega, que foi a cruz. E aí todos olhavam, zombando, rindo, criticando, dizendo: agora está tudo acabado, ele está morto, ele está crucificado. Que Deusinho é esse? Tão pequeno, tão frágil, tão limitado, tão debilitado, agora pronto, morto. Mas como a semente, na debilidade da sua fraqueza, na sua fragilidade humana pregada na cruz, a vida irrompe esta semente, e ao terceiro dia ele ressuscita, e a sua ressurreição, a sua luz resplandece sobre toda a escuridão, possibilitando a todos os povos, raças e culturas receber o maior presente de Deus, a salvação. E olhando para esta semente plantada, moída, triturada na terra, que cresceu pelo madeiro da cruz e que se tornou uma grande árvore que foi capaz de alcançar toda a humanidade, para que por meio desta árvore nós, como os pássaros, voássemos até ele e fizéssemos nele a nossa morada. Irmão, irmã, é tempo de esperança, é tempo de semeadura, é tempo de confiança. Podemos olhar para o caos, podemos olhar para a semente pequena, mas termos a confiança que nele tudo pode ser transformado. E é neste contraste entre pequeno e grande, entre semente e árvore robusta, entre o já e o ainda não, que o cristão é confiado, é convidado a uma esperança e a um caminho de fé. Olha o que nos diz São Paulo na segunda leitura de hoje: irmãos, estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que enquanto moramos no corpo, seremos peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara. Caminhamos na fé e não na visão clara, mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para irmos morar junto do Senhor. Por isso, nos empenhemos em ser agradáveis a Ele. Não conseguimos entender tudo, Padre. Não conseguimos compreender o que estamos passando. Mas o cristão, cheio de confiança, caminha na fé, porque ainda não temos uma visão clara. Olha a novidade e a atualidade do Evangelho. Depois, o crescimento da semente que é tão pequena se torna acima do aparente, porque a força que habita nela produz algo que a nossa lógica não seria capaz de compreender por conta própria. E assim é o reino de Deus, pequeno, discreto, para muitos desconhecido, mas que continua a agir a todo momento da história e que possui em si uma grande força que os nossos olhares não serão capazes de compreender. E além de tudo,
esta expansão da semente que vai além de onde o agricultor colocou. Então, em Israel se plantava muitos grãos de mostarda. E como a semente era muito pequenininha, colocava na terra, vinha o vento e fazia o quê? Soprava estas sementes e elas iam para muitos lugares aonde o agricultor não havia colocado. Mas lá, encontrando a terra, o que acontecia com essa semente? Ela germinava, brotava, crescia e produzia muitos frutos. Mesmo onde o agricultor não a colocou. E se a palavra de hoje é de esperança, de confiança, nós também precisamos crer nesta realidade que precisa nos alcançar e chegar nos diversos ambientes aonde nós não poderemos ir, inclusive o coração das pessoas que estão à nossa volta. Terrenos que estão próximos a nós, mas que nós não temos a capacidade de chegarmos para colocarmos a semente. Mas o sopro do Espírito, o seu ruá, pode levar a esta semente chegar aonde eu e você não chegamos. Mas é preciso o quê? Esperança e confiança. Então, quando você olhar para as diversas realidades que você já não tem mais acesso, que você já não consegue mais fazer porque de repente já fez tudo, confia e espera no Senhor, porque o sopro do Espírito do Senhor pode levar esta semente num terreno que você não chega. Nossa, que palavra forte! Que evangelho atual para a nossa vida! Porque o Senhor sabe do que nós precisamos. A nossa força, aparentemente impotente, sementinha, grão de mostarda, diante dos nossos problemas que de repente são grandes, do problema do mundo, a pandemia, mas se esta pequena semente for introduzida na força de Deus, nós não deveremos temer, porque a vitória de Cristo é certa. Não se permita cegar pela obscuridade que está à sua volta. Isso poderíamos traduzir como pessimismo. Eu não sei se vocês têm reparado o quanto nós estamos nos tornando pessimistas. Vocês já observaram isso? O nosso ângulo, a nossa forma de ver o mundo, a lente que nós utilizamos, os noticiários que nos alimentam, as palavras que nós ouvimos, grande parte delas são imbuídas de um pessimismo muito grande. E de repente, quando se propõe algo novo para a pessoa, ela já é a primeira a dar a sentença dizendo: não vai dar certo, eu não vou conseguir, não, isso daí é grande demais, olha o tanto que eu sou pequeno, e tantas outras justificativas. E agora vem a palavra de Deus para nos abrir a uma novidade, que é a do otimismo. Essa semana eu estava lendo alguns artigos científicos de vários pesquisadores. Isso está se tornando pesquisa científica.
As pessoas otimistas, elas possuem uma qualidade de vida melhor. As pessoas otimistas, elas têm a possibilidade de ver num ângulo mais ampliado, que as possibilita alcançar patamares mais elevados para a sua vida. E como isso está virando ciência, os grandes mentores estão pegando este pensamento e fazendo disso produto. Então hoje você pega as grandes franquias, reúne os seus colaboradores e dão aulas e aulas para eles de otimismo, que eles saem de lá se achando a melhor pessoa do mundo e vende muito produto para aquela empresa e faz a empresa ficar rica. Pegamos agora esta nova onda que se chama coach, tem esta mentalidade. E por que nós estamos dando estes exemplos? Para entender o Evangelho. Porque ao voltarmos à raiz e à origem de tudo, entendemos que como cristão, não precisamos de franquia, não precisamos de coach, porque temos o Evangelho. Mas é muito mais fácil acreditar no expert da área, que vai fazer o seu showman, do que acreditar numa parábola contada por Jesus. A semente de grão de mostarda, pequena, desprezada, desvalorizada, porque é pequena demais, padre. E agora esta palavra precisa nos convidar a uma reflexão interior, que se nós não nos alimentarmos de uma esperança e de uma confiança, que nos dá a graça deste otimismo que não é motivacional, que não é por um momento, que não é pela venda de um produto, mas que é para te dar o mais precioso que você precisa, a vida de Deus, que não é para te fazer rico, que não é para explorar a sua força de trabalho, mas é para te dar a salvação de Deus. E é desse otimismo que nós precisamos. Ir como que apalpadelas, apalpando, porque está tudo muito neblinado, muito escuro, muito ofusco, mas confiando nesta força que habita em nós, que é a força de Deus. E neste momento, irmão, crer em Cristo, que nos faz cheios de esperança, que nos faz cheios de confiança, que nos faz ser mais otimistas. A semente cresce porque é o amor de Deus que faz crescer. A lei fundamental aqui não é a só do trabalho, mas é a da colheita da vida, que se expande e que se dilata para uma planificação interior que nos realiza como pessoas. Porque hoje o nosso imediatismo, a nossa agenda, a nossa correria, o acúmulo de afazeres e de trabalho também nos convence que nós valemos por aquilo que produzimos. É a mais-valia, é o capitalismo, é o neoliberalismo que vai nos doutrinando de tal forma que perdemos a capacidade de expandir a vida e de fazer com que esta vida cresça e frutifique. Você não vale pelo que você produz, mas você vale pelo que você é. A sua vida tem gosto e tem sentido, não é apenas por aquilo que você faz no seu trabalho, mas é pela acolhida do dom de Deus, que como uma semente é plantada no terreno do seu coração, e que cresce, que se dilata, e que vai produzir muitos frutos. E é nesta acolhida da vida
que de fato nós somos capazes de viver e de viver bem, mesmo diante das intempéries e das dificuldades do nosso tempo. Não passe por esta vida somente no viés da produtividade, mas passe por esta vida numa dimensão mais profunda, da contemplação, da acolhida do dom de Deus em você, na força da semente que irrompe com todas as dificuldades e que frutifica, porque esta colheita, ela é certa. Esta colheita é certa. Irmão, irmã, é tempo de plantar, é tempo de semear. A semeadura está aí, está no nosso meio, portanto, não tenhamos medo. O Senhor está conosco. Põe a semente na terra. O trabalho não será em vão. Colheitas para o irmão. E é disso que nós precisamos. Então vamos encerrar pedindo isso. Por um instante, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e pense: como anda a sua plantação? Como anda a sua semente? Qual é o pensamento que te alimenta? O do pessimismo ou do otimismo? E hoje peça a Jesus que esta semente, que é o reino dele, caia no mais profundo da terra do seu coração e produza muitos frutos. Peça que você seja um grande semeador durante esta vida. Onde quer que você passe, semeie a semente da palavra do Senhor. Peça a Jesus para renovar a sua esperança, a sua confiança e te ajudar a olhar a sua vida não só na produtividade, não só no trabalho, não somente sendo escravo de uma agenda ou do que você ganha, mas que a vida de Deus como a semente possa dilatar dentro de você, te levando a uma dimensão contemplativa de uma vida mais gostosa de ser vivida. É tempo de esperança, é tempo de confiança, é tempo de semeadura. Toda semente é um anseio de frutificar, e todo fruto é uma forma de a gente se dar. Põe a semente da terra, não se